Então, alunos do terceiro ano, vamos continuar na estatística com os exercícios de revisão. Eu sou o professor Claude Wagner e continuarei neste trabalho. E conto com vocês, me acompanhem nesta missão. Então, nós continuamos na página 60, onde havíamos feito na aula anterior o exercício 43 e vamos fazer o 44, tá? Uma pesquisa feita com 250 universitários sobre o número de livros que cada um leu em certo ano apresentou a seguinte distribuição, tá? Então, que leu um livro, 34%. 2 livros, 22%. E assim por diante, de acordo com o que está escrito aí. Nós temos aqui os dados numéricos, que são as quantidades de livros que foram lidas, tá? Como se tivesse sido feita a seguinte pergunta: quantos livros você leram? Então, 1 livro, tá? 2 livros, 3 livros, 4 livros, 5 livros. E, respectivamente, as frequências relativas, porque foi dado em porcentagem, tá? Então, dados numéricos e frequências relativas. É isso que nós temos neste problema. O que se quer? Na letra A, qual é a média do número de livros lidos nesse ano por pessoa entrevistada nessa pesquisa? Em síntese, a média. Como que a gente faz média? Bom, quando nós temos os dados numéricos e as frequências absolutas, multiplicamos cada dado numérico pela respectiva frequência e dividimos pela soma das frequências, tá? Isso quando você tem as frequências absolutas. Agora, quando você tem as frequências relativas, você pode fazer de uma maneira análoga, tá? Que é multiplicar cada dado numérico pela respectiva frequência relativa. Então, vai ser 1 vezes 34%, 2 vezes 22% e assim por diante, conforme eu vou escrever aí, observe. Tá? Professor, mas nesse caso não tem que dividir, não? Já está dividido por 100. Quando eu coloco porcento em cada uma dessas parcelas, já está dividido por 100. Eu estou fazendo de conta que o total é 100, tá? Então, basta fazer assim. Então, 1 vezes 34%, 2 vezes 22%, vou fazendo isso até esgotarem os dados, tá? Aqui é 34%, aqui dá 44%, aqui dá 60%, aqui dá 56% e aqui dá 50%. Se somar tudo isso, 244%. Por cento quer dizer dividir por 100. Então, eu vou escrever isso como sendo 2,44, tá? Então, na média, esses 250 universitários leram 2 livros, quase 2 livros e meio, vamos dizer assim, tá bom? Então, é assim que nós fazemos média. Agora, vamos para a letra B. Na letra B, ele diz assim: considerando a amostra dos números de livros lidos por todas as pessoas entrevistadas, qual é a moda e qual é a mediana dessa amostra? Então, esse exercício ele é completo. Ele está cobrando de você todas as 3 medidas de centralidade. Na letra A, a média, e agora, na letra B, a moda e a mediana. Vamos começar pela moda. Tá? Eu destaquei ali em cima, para ficar bem bonitinho, qual era a média, mas vamos para a moda. Tá bom? Qual é a moda dessa amostra? Para fazer a moda, tá? É uma das partes mais fáceis que tem. A moda é aquele dado numérico que tem a maior frequência. Então, é 1 livro, tá? Ninguém aí tem uma frequência maior do que 1 livro. Então, destaca isso aí que é a moda, ok? E qual é o próximo pedido? O próximo pedido é a mediana dessa amostra.
E para fazer a mediana, eu tenho que pegar esses dados numéricos e colocar em ordem, tá? Posso fazer do menor para o maior. Eu digo que eu vou colocar em rol. Então, eu vou colocar o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5. Mas eu tenho que respeitar as quantidades, porque o 1, no universo de 100, aparece 34 vezes. Então, vai ter um bando de 1, um bando de 2, um bando de 3, um bando de 4 e um bando de 5. Vou escrever aí, tá? Observe. E aí eu vou colocar as quantidades em cima. Então, o 1 no universo de 100 são 34 desses caras. O 2 no universo de 100 são 22 desses caras e assim por diante. Ao todo, do primeiro até o último, ao todo eu tenho 100 elementos. Vamos dar nomes para eles? Então, x1 é esse aqui, é o primeirinho, e x100 é esse aqui, é o derradeiro. A mediana é o que está no meio. Você lembra que para saber tem que observar se a quantidade de elementos é par ou se é ímpar. Aqui eu estou pegando uma quantidade par, tá? É o x100. Então, a mediana, eu vou lá para o x50, na metade da posição. E o próximo, que é o x51. Onde é que está o x50 e onde é que está o x51? É tão parecido com o exercício 34, tá? Então, observe só. Até aqui, você tem 34 elementos. Então, daqui até aqui, esse aqui é o x34. Então, o x50 vai estar um pouquinho mais para frente. Até aqui é o x56. Opa! Então, ele vai estar, tá? Ele vai estar entre esses tanto de 2 aqui. Ele vai estar no meio desses tantos de 2 que eu tenho aqui. Porque esse próximo aqui é o x35. Então, ele vai estar entre o x35 e o x56. Ele vai ser tanto o x50 quanto o x51. Ambos vão ser iguais a 2. Aí eu localizo esses dois caras. E eles são iguais a 2. Tá? Vai estar aqui nesse miolo, certo? Onde só tem o número 2. Para fazer a mediana, eu tenho que calcular a média aritmética desses dois caras. Mas a média aritmética de dois números iguais é o próprio número. Então, a mediana é igual a 2. Tá? Calculamos a média na letra A. Calculamos a moda na letra B. E na letra B também calculamos a mediana. Aí nós revisamos tudo isso. Ok? Então, este aí foi o exercício 44, que junto com o 43 dá, assim, uma boa ideia para você de como essas coisas podem ser cobradas. Vamos tocar o barco para fazer o próximo exercício. Está aqui a resposta, para ficar bonitinho, né? Brilho aí no 2 e vamos para frente. Então, continuando lá na página 61, tá? Vamos fazer o 45. Olha a sequência. Fizemos o 43, fizemos o 44 e agora o 45. Então, observe. Após a correção das provas de todas as classes da segunda série do ensino médio, um professor construiu o seguinte gráfico de barras, representando a distribuição das notas. Então, os dados aqui, eles estão apresentados através de um gráfico de barras. Nós já fizemos um tanto de coisa com gráfico de setor. E agora, oportunidade de relembrar como é com gráfico de barras. Mas é super tranquilo. Faça a leitura. Nota 4, 30 alunos. Nota 5, 80 alunos. Nota 6, 90 alunos. Nota 8, 40 alunos. Nota 9, 10 alunos. Esses são os dados numéricos, as notas, e essas são as frequências absolutas, tá? O que ele quer? Em relação à média aritmética, que às vezes é representada assim, ó, x barra. A mediana, MD, e a moda, MO, dessa distribuição, pode-se afirmar que
Aí, para saber qual é a alternativa, você pode calcular cada uma delas e ver qual que se enquadra aí, tá? Na letra A fala que as três são iguais. Vamos ver, tá bom? Vamos ver. Vamos começar pela média, tá? O x barra. Tranquilo, já fizemos isso algumas vezes. É só pegar cada dado numérico, multiplicar pela respectiva frequência absoluta e dividir pela soma das frequências absolutas. Ok? Quando é frequência relativa, você só multiplica. Não precisa dividir, porque já está dividido por 100 automaticamente. Então, observe. X barra 4 vezes 30, 5 vezes 80, 6 vezes 90, 8 vezes 40 e 9 vezes 10. E embaixo, a soma das frequências absolutas. Tá bom? Eu até coloquei uma corzinha aí para ficar mais fácil de você visualizar. Então, somando lá em cima, somando lá embaixo, eu vou ter em cima 1.470. É só fazer as multiplicações e somar. Embaixo, 250. Aí, dividindo 5,88. Bom? Então, este valor corresponde à média. Vamos agora em busca, seguindo a ordem aqui, da mediana. Para fazer a mediana, eu tenho que pegar esses dados numéricos e colocar em ordem. Sabendo que o 4 vai aparecer 30 vezes. Sabendo que o 5 vai aparecer 80 vezes. Então, eu vou ter um bando de 4, um bando de 5, um tanto de 6, um tanto de 8 e um tanto de 9. Observe. Tá? E aqui eu já coloquei até os tantos. Então, 30 vezes que o 4 aparece, 80 vezes que o 5 aparece e assim por diante. Ao todo, eu tenho 250 elementos, que é a soma das frequências. Então, o primeiro eu vou chamar de x1 e o derradeiro de x250. Como é uma quantidade par, eu tenho que localizar dois caras. O x 125 porque é a metade de 250, e o x 126, que é o próximo. Eu tenho que localizar esses dois, tá bom? Agora, veja bem. Até aqui tem 30. Se eu vier até aqui, 30 mais 80, 110. Se eu vier até aqui, 200, tá? Então, 30 mais 80, 110. Se eu vier até aqui, 200. Eu quero encontrar o cara que está na posição de 100, o 125 e o 126. Então, ele vai estar aqui, ó, no meio desta galera, aonde só tem 6. Então, vamos escrever isso, tá? O x 125 e o x 126, ambos vão ser iguais a 6. Aí, quando é igual, tá? A média aritmética deles, que vai me dar a mediana, é o próprio 6. Então, mediana é igual a 6. Então, eu já tenho que a média é 5,88 e a mediana é 6. Então, com certeza, não é a letra A, tá? Não, eles não são todos iguais, não. Tá faltando a moda. Tá faltando a moda. Mas a moda é o mais fácil. É aquele dado numérico que mais aparece, tá? Quem mais aparece aqui é o glorioso 6, porque ele aparece 90 vezes. Então, destaca o 6, porque ele é a moda. Então, a moda e a mediana deram a mesma coisa, ó, tá bom? Ah, olha só a letra C. A moda e a mediana iguais e a média menor que a mediana. A média, de fato, é menor que a mediana, porque a média é 5,88 e a mediana é 6. Então, a letra C encaixa como uma luva, tá? É igual o sapatinho no pé da Cinderela. Deu tudo certinho, assinala. Então, fizemos este exercício. Nós trabalhamos bem, revisamos bem esta parte do conteúdo, que é medidas
As medidas de centralidade, tá? Ou medidas de tendência central, tem as duas maneiras de falar, que é o quê? Média, mediana e moda. E trabalhamos isso em diversos contextos. Então, meus amigos, o negócio foi assim, bem detalhado. Agora, vamos para o próximo exercício, tá bom? Vamos agora falar de um outro assunto que também existe nessa parte da estatística para a gente dar um fecho, que são as medidas de dispersão. Então, me acompanhe nesta missão. Vou fazer então agora o exercício número 20, mas esse exercício 20, ele está lá no suplemento de revisão na página 82. É aquele livro vermelhinho. Eu vou até mostrar aqui para você. Observe esse aqui, suplemento de revisão, tá? Nosso material didático, ele é bem rico. Além dos propostos, depois aquele tanto de complementar que tem, ainda tem suplemento de revisão. Tá? Para a pessoa que gosta de estudar, para a pessoa que quer trabalhar, que quer praticar, tá? Matemática e prática não é só uma rima, é uma realidade. Nós temos material didático bem assim variado, tá bom? Por falar em variado, esse exercício trata dos conceitos de dispersão, medidas de dispersão. São basicamente dois, que é a variância e o desvio padrão. Eu vou trabalhar com esses dois conceitos nesse exercício, tá? Então, exercício 20, Federal de Pelotas, lá do Rio Grande do Sul. Em um concurso, as notas finais dos candidatos foram: nota 6, 7 candidatos tiraram essa nota. Nota 7, 2 candidatos tiraram essa nota. Nota 9, 1 candidato tirou essa nota, tá? Com base na tabela anterior, é correto afirmar que a variância das notas finais. Tá? Eu quero esta medida, medida de dispersão. Tá? Tem que calcular a variância dessas notas. Esses são os dados e essas são as frequências. Em geral, a gente costuma colocar ao contrário, né? Primeiro os dados, depois as frequências, mas também pode ser apresentado dessa maneira. Como é que faz isso, hein, professor? Olha, o primeiro passo para calcular qualquer medida de dispersão, seja variância ou desvio padrão, é achar a nota média. É fazer a média ali dos seus dados. Tá? Isso é fácil de fazer, eu vou escrever aí, é até uma forma de revisar o que nós já estamos revisando há um tempo. Observe. Mas eu vou destacar o que eu quero para você também não ficar perdido. A variância. Então, observe. Eu vou pegar esta nota, multiplicar pela frequência. Essa nota vezes a frequência. Essa nota vezes a frequência é o que eu fiz aqui em cima. E aqui embaixo, a soma das frequências. É assim que fazemos média, tá? Lá em cima eu vou ter, multiplicando e somando, 65. Embaixo, 10. 65 por 10, 6,5. Essa aqui é a nota média, tá? Das três notas e as suas respectivas frequências, essa aqui é a nota média, 6,5. Aí eu vou escrever lá em cima. Eu vou comparar a média com cada uma das notas. Então, aqui a nota 6, compara com a média. Então, a média está um pouquinho acima. Aqui a nota 7, compara com a média um pouco abaixo. Aqui a nota 9, compara com a média, bem abaixo. Tá? Mas é porque também tem muita gente que tirou aqui, ó, nota 6. Por isso que puxou para mais perto do 6, tá bom? Agora eu vou escrever o que eu quero e como que se calcula. Eu destaquei já, né? O que eu quero é a variância dessas notas. Vamos lembrar como é que é? Observe. Primeiro símbolo. A variância se escreve assim, essa letra grega, sigma ao quadrado. Sigma ao quadrado. Esse que é o símbolo da variância. E aí você faz assim, ó. Você vai pegar cada uma das notas, subtrair da média e elevar ao quadrado. Multiplica por 7, porque isso aqui aparece 7 vezes, tá? Então, você vai pegar a sua nota, subtrair uma das notas, né? Um dos dados, subtrair da média e multiplicar pelo total. Mas tem um quadrado aqui, conforme eu já disse. Faz a mesma coisa com a outra nota. Esta nota menos a média ao quadrado vezes o total.
Aí a mesma coisa com essa. Essa nota menos a média ao quadrado vezes o total e divide pela soma das frequências absolutas. Tá? É assim que nós calculamos a variância. Tá bom? Nós fazemos ali uma diferença entre a nota e a nota média. Ao quadrado vezes o total, fazemos isso com todos. Somamos. E embaixo, uma coisa que já estamos habituados, que é a soma das frequências absolutas. Tá? Ok? Se fosse frequência relativa, era só multiplicar pelas frequências relativas, não precisava dividir. Aí tem que fazer essas contas aí, tá? Não são contas assim muito simples, não. Tem que pegar ali o lápis, ou se for permitido a calculadora, tudo vai depender do momento, e fazer a conta. O que nós vamos ter em cima? Eu fiz a conta e deu 8,5. Você que estiver assistindo e depois revisando, você dá stop, faz a conta e vê se bate. Embaixo é tranquilo, né? Embaixo é 10. Então aqui fiz o quadrado, multipliquei, fiz o quadrado, multipliquei, fiz o quadrado, multipliquei, 8,5, 10. Aí vai dividir, vai dar 0,85. Então, isso aí é que é a variância, tá? 0,85. Nós representamos por sigma ao quadrado. Vamos buscar as alternativas, tá? A alternativa que se encaixa como sapato no pé da Cinderela é a letra E, tá? É a letra E, 0,85. Agora, aproveitando este exercício, nós também podemos calcular outra medida de dispersão, que é o desvio padrão, conforme esse quadradozinho aqui que eu acabei de escrever. O que é o desvio padrão? Ah, professor, mas vai caber nesse espaço? Vai, porque é só você pegar, vamos dizer assim, é a continuação. Porque quando você faz a variância você escreve assim, sigma ao quadrado. Dá uma vontade de extrair a raiz quadrada do outro lado, né? Se você extrair a raiz quadrada do outro lado, escrever assim, aí você não chama mais de variância, você chama de desvio padrão, tá? Então, a variância fica com esse sigma ao quadrado mesmo. Agora, se você extrair a raiz do outro lado e escrever sigma, aí o nome disso é desvio padrão, tá? Ah, então, para fazer o desvio padrão, eu faço ali a variância é sigma ao quadrado, aí eu extraio a raiz quadrada, desvio padrão. É um vale-brinde, tá? Quem faz a variância, vale-brinde, ganha o desvio padrão. Raiz quadrada de 0,85. Veja você que tem até essa alternativa aqui, ó, para confundir a pobre cabeça do aluno, tá? Mas você não vai confundir, porque você está prestando bem atenção nessa nossa revisão. Agora, vamos só dar uma aproximação para isso? A raiz quadrada de 0,85 é aproximadamente 0,92. Este é o desvio padrão. Então, caríssimos alunos, nessas nossas duas aulas, eu procurei trazer, tá, pontos assim essenciais desta parte da estatística para que você, que já estudou, possa ter bem guardado na sua mente. E você que está estudando por agora, tenha uma condição, tá, de no tempo que ainda resta para a prova, poder aperfeiçoar mais. Ok? Sou grato a todos que prestaram atenção, acompanharam essa aula e sorte para todos vocês, tá bom? Um abraço e até mais.